na portentosa obra A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, usando o médium Chico Xavier, escreve que há uma comunidade de seres angélicos e essa comunidade, que é inacessível aos espíritos comuns, reuniu-se 2 vezes na atmosfera da Terra. A primeira vez foi para organizar as primeiras formas de vida, quando o planeta já oferecia as primeiras condições para os elementos que desenvolveriam mais tarde a cadeia de DNA para possibilitar os organismos mais complexos surgirem no evolucionismo darwiniano. E a segunda vez foi quando decidiu-se que um deles deveria mergulhar no planeta para dar o exemplo dessa comunidade de seres purificados, de espíritos já sublimados. Esse ser, ao mergulhar no planeta, ficou conhecido na Terra como Jesus de Nazaré. Se essa comunidade se reúne na psicosfera da Terra para preparar o seu nascimento, é natural que a própria Terra sofresse influência dessa visitação em massa, dessa coletividade. Não é à toa que os historiadores confundem-se e ficam bastante perturbados ao examinar a história de Roma antiga e ao se deparar nessa época, a época do imperador Otaviano, que estava no poder, como de um momento para o outro, entre aspas, Roma ficou totalmente em paz. Parecia que o mundo estava saturado de um clima diferente. Diz Humberto de Campos Espírito, pelo mesmo médium Chico Xavier, em uma outra obra, o livro Boa Nova, de que os historiadores até hoje não conseguem compreender como é que na história de Roma, sempre em guerra, naquele momento, o Império Romano estava em paz. O templo da deusa Vitória, deusa da guerra, teve as suas portas fechadas. Não consegue compreender porque de uma hora para outra, Roma experimentou uma suave paz e uma saturação diferente. Diz Humberto de Campos que a atmosfera da Terra estava visitada por essa mesma coletividade de mortais que o Espírito Emmanuel mencionou em A Caminho da Luz e que estava saturando o planeta para preparar a chegada daquele que deveria ser o hífen de luz na Terra, o facho incomparável do planeta. A verdade é que a atmosfera da Terra ficou envolvida de vibrações diferentes, porque esses imortais colaboradores de Jesus estavam na Terra colaborando, cooperando com a sua chegada, com o seu nascimento, imperceptível aos olhos do ser humano vulgar. Passou despercebido pelo homem mundano, pelo homem apenas da matéria, que uma revolução se operava no planeta. Tudo começou com uma criança e com os imortais que explodiam ali para acolá, nas suas movimentações discretas e invisíveis, percebidos por alguns, como Simeão, o grande patriarca e ancião do templo, ou como os próprios reis magos, que viram a estrela de Belém como facho de luz para apontar na direção do menino que nascia e que era o Messias esperado não apenas por Israel, mas por toda a tradição espiritual do Ocidente e do Oriente, que esperava a chegada de alguém. Porque essa intuição espiritual estava presente na tradição de todas as coletividades. Os reis magos não acompanharam uma estrela, um fenômeno astronômico no céu. A estrela, entre aspas, que o texto bíblico menciona, é um facho de luz desses imortais que foram percebidos por essas almas sensíveis, talvez médiums, talvez paranormais, sensitivos, que captaram aquele facho de luz porque era um fenômeno espiritual dos mais importantes, dos mais contundentes. Jesus, portanto, ao nascer, deixou sutil mensagem, sutil vestígio, mas como era o bem encarnado, passou discreto, somente percebido por aqueles que tinham já a sensibilidade de perceber. Porque a grande verdade é que o bem não gera barulho. Já reparou isso? O mal é que trabalha de maneira barulhenta. E é claro que tem que ser assim. Porque o mal tem os seus dias contados.
O mal sabe que no final das contas irá perder. O mal sabe que é de caráter temporário e por isso ele precisa fazer barulho, porque ele é inseguro, porque ele não tem confiança. O bem, como tem segurança, como tem confiança, passa discreto. Não chama atenção a princípio, porque trabalha em bases legítimas, em raízes sólidas, trabalha para ficar para sempre. O trabalho é imperceptível, o trabalho do bem. Não chama atenção, não faz alarde, mas é um trabalho de eternidade. É por isso que a mudança do mundo começa com uma criança. Uma criança que nasce, que não chama a atenção a princípio e que ali já estava correndo uma revolução, uma mudança importante na Terra que não foi percebida. O Natal de Jesus, o nascimento dele, simboliza essa mudança que se opera e que ninguém vê, porque as verdadeiras mudanças ocorrem de maneira imperceptível, na calada da noite, na madrugada dentro. Porque a mudança que ele queria operacionalizar no mundo não era a mudança que seria vista com seu nascimento. Melhor dizendo, com a sua própria vida extraordinária, que deixou marcas para sempre na humanidade, não aconteceria uma mudança imediata no planeta, porque a mudança é de caráter eterno e as mudanças substanciais demoram. E é por essa razão que ele passou, marcou os corações que o conheceram, marcou a terra com a sua mensagem, mas sabia que a verdadeira mudança ocorre de maneira consciencial, de maneira interna, para depois, com o tempo, operar uma mudança externa na sociedade. É isso que o homem do mundo, na política, na sociedade, na vida social e até mesmo nas experiências religiosas, nunca compreendeu. Sempre quisemos fazer uma mudança com boas intenções, aliás, muitas vezes com boas intenções, mas uma mudança, uma transformação social na base de uma revolução, ou de um decreto de lei, ou de uma alteração no tecido social, na sociedade, e por isso sempre fracassamos. As revoluções em nome da paz e da liberdade redundaram sempre em violência e em guerra. As revoluções em nome da liberdade de expressão e da democracia tombaram nos vícios e nos erros. E mesmo as reformas religiosas, como é o caso do movimento reformista protestante e outros, redundaram às vezes em guerras religiosas. Porque o ser humano, com os olhos materiais, compreende uma mudança do coletivo para o indivíduo. E a mudança simbolizada no Natal de Jesus é de um indivíduo que nasce para, com o futuro, aquele indivíduo que nasce de uma maneira diferente, simbolizado na criança que nasceu, operar uma mudança para fora com o tempo, porque as leis, com todo o respeito que elas nos merecem, decretos humanos, estrutura política, organização política, tudo isso a gente deve trabalhar para melhorar, é claro, mas isso não muda consciências. Isso não altera a consciência. Não é uma lei que é estabelecida, que é promulgada, que vai mudar consciências humanas. Talvez reprima os abusos, os excessos, essa é a função legal, mas o indivíduo violento, o indivíduo temperamental, o indivíduo agressivo e selvagem, aonde vai, ele leva consigo as suas paixões. Jesus sabia que a mudança era de dentro do indivíduo, era trabalhar o indivíduo, um trabalho de formiga, um trabalho que aparentemente parece não ter nenhum tipo de efeito na sociedade. Trabalhar uma consciência humana, a gente não vê o resultado disso em 1, 2, 3 gerações. A gente vê isso nos séculos seguintes. Quem estuda política, ciência política, por exemplo, sociologia, antropologia, sabe do que eu estou dizendo. Os grandes autores do tema sabem que liberdade de expressão, democracia, justiça social, sensibilidade social para com os vulneráveis, para com os excluídos, os marginalizados, todas essas conquistas que hoje são conquistas consideradas não religiosas, conquistas de pauta política, conquistas de poder público, conquistas que estão aí presentes no debate público, o que muita gente não sabe, e a literatura especializada aponta para isso, é que todos esses direitos humanos e essas conquistas têm raízes nos valores cristãos, nos valores do Evangelho, ainda que tenha sido influenciado por um cristianismo institucional deformado, ainda que tenha sido organizado por uma mentalidade da teologia religiosa distorcida, que não compreendeu totalmente o ensinamento de Jesus,
Mas se você hoje, especialmente no Ocidente, tem liberdade de expressão, se você hoje tem condições de falar o que pensa, se você tem hoje condição de votar e de ser votado, e essas pautas que nem são religiosas, no entanto, só foram possíveis por valores cristãos no Evangelho, que foram lentamente mudando a sociedade. Então aquele Natal, que pareceu não operar uma mudança no Império Romano, que pareceu não mudar drasticamente, por exemplo, a estrutura de poder de Israel, que não afetou as grandes injustiças sociais da Grécia naquele momento, deixou uma mensagem que estava ali trabalhando consciências para que o futuro pudesse dar frutos e que começava ali uma consciência sublimada, uma consciência evangelizada, nunca mais é a mesma. E se você acha que é um trabalho de formiga, pegue uma consciência realmente sublimada e veja se ela não faz diferença. Pense num Gandhi, pense num Chico Xavier, pense numa Madre Teresa de Calcutá, uma só pessoa. O como ele é um foco de luz que irradia. Dá trabalho uma mente chegar nesse estágio de sublimação e de evangelização? Dá. Mas quando chega, é um foco de luz que contamina e que frutifica e que causa benefícios em inúmeras vidas. Esse é o Natal de Jesus. Esse é o sentido daquela criança nascer silenciosamente, sem ter sido percebida. O Cristo que existe em você nasce na calada da noite. Não nasce com curtidas nas redes sociais e com aplauso em discursos proferidos na tribuna. Não nasce no aplauso do mundo. Não nasce com honra e mérito nas titulações acadêmicas da terra. Não nasce com o aumento da sua conta bancária. Nada contra a conta bancária, o sucesso material, nada disso. Muito pelo contrário. Mas o verdadeiro Cristo que nasce em nós não nasce nesses contextos. Nasce de uma forma discreta e sutil que ninguém percebe, que só você nota, que algo internamente em você se modifica para melhor e que se irradia. O mundo não percebeu uma mudança, mas aquilo ali já estava gerando uma mudança. A partir do nascimento daquela criança, uma nova sociedade começava a nascer com ela, com aquela criança. Uma nova sociedade começava a ser parida, gestada com aquela criança. E ainda está sendo gestada com aquela criança em homenagem à noite de Natal. Por isso, nesse dia de hoje, em que comemoramos o Natal de Jesus, pouco importa se ele nasceu em 25 de dezembro, que ele não nasceu. Os historiadores dizem que possivelmente ele nasceu no final de março ou começo de abril, segundo os melhores estudiosos do assunto. Mas pouco importa. O importante é o símbolo do Natal. E para lembrar aquele período em que aquela comunidade de seres angélicos visitavam o planeta, orquestrando-se com ele, que já estava mergulhando nos fluidos densos da matéria, até hoje, para homenageá-lo, espíritos sublimes se aproveitam desse período para nos visitar, para lembrar o símbolo da estrela de Belém, o facho de luz que simboliza a comunidade de espíritos puros, da qual Jesus faz parte. Diz Emmanuel, ipsiliteris, no seu texto mencionado, cabe-nos aproveitar. Aproveitar esse Natal, aproveitar os natais que passamos pela Terra, para tirar o máximo das lições de Jesus e fazer do nosso um Natal interior cada vez melhor. Feliz Natal para você, para a sua família. Aproveite a oportunidade para conviver com os seus, para compartilhar e repartir felicidade e fraternidade, mas também exemplificá-la através do esforço a fim de lembrar daquilo que você já foi tocado pela estrela de Belém com aqueles que talvez não conheçam o Evangelho como você conhece. Muita paz, Feliz Natal!